Olá, meus amigos e minhas amigas, que alegria podermos mais uma vez nos reunirmos para vivermos esta comunhão com a Igreja pelo mundo. Hoje você está sendo convidado para poder conhecer a realidade exigente dos nossos cristãos que vivem em Burkina Faso, mas também nos outros países ali vizinhos a este país, onde os cristãos passam no momento por uma situação bastante exigente, como Mali, como Níger. Esta realidade é hoje apresentada para você, para mim, para todos nós. Então eu convido você a permanecer para conhecermos o que a Igreja vive e passa nesta realidade, neste contexto da África. Quais os sinais também de esperança, de resistência, de luta e de testemunho de fé. Conto com você. Eles chegaram no domingo e aí cercaram toda a igreja. Entraram com armas e dispararam contra nós. Mataram 5 pessoas e o padre. Depois de matarem as pessoas lá dentro, juntaram todas as coisas, bancos, o que estava no altar, colocaram no meio da igreja e incendiaram tudo. Eu ainda consigo ver os rostos deles. Alguns tinham armas, outros tubos de ferros nas mãos. Eu não sei por que eles fizeram isso. Eles não disseram. E o que a gente fez foi fugir da igreja e depois partir, no dia seguinte. E a gente teve que fugir. E abandonar todos os nossos pertences, o nosso gado e tudo mais. O Sahel do norte da África se estende por quase 6.000 quilômetros entre a costa do Oceano Atlântico do Senegal até a Eritreia e ao Mar Vermelho. Os seus prados intensamente quentes, estepes e matagais separam o deserto do Saara ao norte da savana arborizada do sul. Esta terra vasta e árida é agora uma linha de frente da crise. O colapso da lei e da ordem no pós-primavera árabe provocou, pela primeira vez, o aumento da militância islâmica na região. Posteriormente, o caos após a queda de Muammar Gaddafi iniciou o fácil acesso às armas. Após a rápida invasão pela Al-Qaeda do norte do Mali, no Magrebe Islâmico, em 2012, os ataques extremistas cresceram exponencialmente. O Sahel sofreu o maior aumento da atividade de grupos islamistas militantes do que qualquer outra região da África. Presos no fogo cruzado estão os muçulmanos e os cristãos, que não concordam com a ideologia extremista. É muito difícil para qualquer pessoa definir exatamente quem são os terroristas em Burkina Faso. Acontece que há várias motivações. Os ataques terroristas são, às vezes, de cunho religioso, às vezes ligados ao crime organizado e às vezes são étnicos. Portanto, existe uma variedade de motivos e é isso que torna difícil a nossa capacidade de poder identificá-los.
O Mali é um país sem litoral. O Burkina é um país sem litoral. O Níger é um país sem litoral. Essas pessoas todas estão em 3 países diferentes sem litoral. Vamos colocar a questão de como essas pessoas estão conseguindo combustíveis, como essas pessoas estão conseguindo armas. Pessoalmente, eu gostaria de saber como essas pessoas estão arranjando dinheiro. Uma coisa que gostaríamos de saber é por que o homem pode matar o outro sem escrúpulos. Será motivado por uma ideologia que a pessoa faz uma coisa assim? Não sabemos. Será uma questão econômica? Não sabemos. Será um caso de manipulação? Nenhuma dessas hipóteses pode ser excluída. Na verdade, estamos tentando descobrir, pesquisando, para saber qual o motivo realmente. Em qualquer caso, eu acho que as pessoas estão se revoltando contra a sociedade, se revoltando contra os políticos. As pessoas se revoltam contra si mesmas e contra os outros. E exprimem a sua agressão, a sua violência. Antes de 2012, apenas um grupo islamista atuava na área. Em 2018, mais de 10 grupos estavam ativos no Mali, Niger e Burkina Faso. Esses grupos jihadistas que se constituem localmente querem ter impacto global, se unindo posteriormente tanto com a Al-Qaeda como com o grupo Estado Islâmico. Há muitos fatores sociais como a pobreza, a fraqueza institucional e de governo, o analfabetismo, o desemprego, a falta de acesso a recursos e as disputas de terra que se combinam para alimentar o ressentimento. Isto permite aos movimentos jihadistas preencherem a lacuna através da ideologia, da oportunidade econômica e de uma promessa de acabar com a corrupção. Tanto as forças governamentais locais como a ajuda da comunidade internacional não erradicaram o banditismo e o desrespeito pela lei que dominam o Sahel. O caso é que algumas pessoas vieram para nos atacar. E até um dos meus irmãos acabou sendo morto. É triste. Nós fomos até obrigados a fugir de lá, para tentar evitar o pior. Nós deixamos as nossas colheitas, deixamos também o nosso gado para trás. E essa é a razão do nosso deslocamento. Depois deles terem feito aquilo que queriam, eles começaram a disparar a queima-roupa contra a cabeça do Davi, do Teofil e do Felipe. E antes de saírem, eles regaram a loja inteira com gasolina e depois incendiaram. Quando foram embora, a minha mulher foi a primeira a sair do seu esconderijo. Nós vimos que até os sapatos das vítimas estavam queimados. E aí nós levamos eles e enterramos eles.
O medo de perder tudo, de deixar de ver o sentido da própria vida é o mais traumatizante. Podemos ver isto quando visitamos os campos de deslocados. Eles precisam de comida, claro, mas precisam de algo mais. Precisam ser vistos como homens e mulheres desse país e não como estrangeiros no seu próprio país. Infelizmente, nós não podemos dar casas a todas as pessoas e nem alimentar a todas as pessoas. Mas a nossa solidariedade humana, a nossa abordagem humana é a nossa força. Quando fogem, essas pessoas deslocadas precisam realmente de alguém que lhes mostre algum tipo de calor humano. E é aí que eu mostro para eles que a igreja não os esquece jamais. Que a igreja pensa neles. Que a igreja também é solidária e sofre com a situação em que eles se encontram. A maioria das pessoas deslocadas são muçulmanas porque, de fato, no norte há muito mais muçulmanos. Mas às vezes os cristãos também estão nesses grupos. Existem vários grupos terroristas e muitas vezes alguns desses grupos são totalmente contra a religião. E essas pessoas acabam atacando o povo cristão. Houve uma procissão. E quando viram que os católicos estavam envolvidos, eles pensaram em fazer alguma coisa contra eles. Rapidamente resolveram atacá-los e retiraram a imagem de Nossa Senhora e a quebraram. E depois, quando o expulsaram, foram embora e era disso que os cristãos estavam fugindo. Depois voltaram para matar as cabras e foi isso que fizeram. Algumas pessoas morreram naquele dia. A nossa igreja está sendo perseguida. Cristo, o corpo de Cristo, está sofrendo. Cristo nos disse que em seu nome seríamos perseguidos, que seríamos capturados, que seríamos mortos, mas também que devíamos manter a esperança viva para não perdermos a fé. Os ataques terroristas afetaram verdadeiramente a Igreja Católica. E é muito evidente, desde os primeiros ataques, que os cristãos tinham mesmo medo de vir à igreja. As missas são celebradas às 5h45 da manhã e a igreja fica quase vazia. As pessoas estavam assustadas e se elas vissem alguém que não conheciam, elas ficavam mesmo assustadas e desconfiavam umas das outras. Tivemos aqui muitos casos. E se alguém entrasse, as pessoas se levantavam e tranquilamente mudavam de lugar. Há muitos casos nesta igreja. Eles chegam sem um tostão, sem nada. A comunidade cristã, ela se organiza
para dar a eles algo para comer e terra para viver. Em segundo lugar, eles são de todas as religiões. Muçulmanos, protestantes, católicos, fugiram juntos para essa região. Todos eles vieram juntos de outra região. Devemos também tentar promover o diálogo interreligioso para facilitar a coexistência entre todos esses refugiados. O medo é palpável, mas também temos esperança. E essa esperança significa que as pessoas encontraram coragem para se aguentarem e continuarem a aumentar a sensibilização, que é uma das ações que a igreja está empreendendo nessa região, sensibilizar a opinião pública em prol de uma vida melhor em comunidade. Se as pessoas compreenderem umas às outras, se olharem como irmãos e irmãs, eu penso que a desconfiança vai diminuir. E poderemos trabalhar em conjunto para que não haja nenhuma colaboração com terroristas e todos vejam o seu país como seu próprio país. Como seu próprio país que deve ser defendido, que deve ser protegido e também para o qual devem trabalhar em prol do desenvolvimento. E as pessoas também devem estar conscientes da necessidade de coesão social. O Papa nos deixou uma mensagem a todas as pessoas de boa vontade, especialmente aos católicos, pedindo a eles que dessem um passo bastante importante. De outros para nós. Isto significa trabalhar para uma maior integração, tomar consciência de que todos nós precisamos trabalhar para que não haja mais os outros, mas nós, para passarmos de uma civilização de indiferença para uma civilização de solidariedade. Quando olhamos para a história, todas as guerras, mesmo as grandes, terminaram com o diálogo. Cristo disse para não lutarmos com a espada, nem morrermos pela espada. Devemos ter a coragem de nos sentar e olhar para o outro. Mesmo que ele não goste de mim ou me considere um inimigo, como irmãos podemos procurar o entendimento, promover a coexistência e impedir todas essas mortes que destroem Burkina Faso. Isso me magoa. E desejo que essas pessoas não tenham morrido em vão. Na República Centro-Africana, um bispo compra crianças para evitar que elas sejam assassinadas por terroristas. Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACN. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor. Olhando tudo aquilo que nos foi apresentado nesta matéria muito forte, com testemunhos que mexem profundamente com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que imaginamos que é a vida de um cristão
num contexto como este do norte da África, em Burkina Faso, como eu citei também, em Mali, em Níger? Será que você e eu sabemos o que é mesmo ser uma pessoa deslocada dentro do seu próprio país? Ou seja, você não ter cidadania, você não ter moradia, você não ter uma perspectiva de vida, porque a família foi totalmente fragmentada. Pais que não sabem onde estão seus filhos, famílias que foram separadas forçadamente. Mas ali não se perdeu a própria esperança. Não queremos neste momento, de forma alguma, esconder debaixo do tapete tudo aquilo que gera, tudo aquilo que produz, tudo aquilo que está por trás de toda esta situação de sofrimento, de agressão, de violência, de isolamento, porque todo este contexto de dor, de abandono destes nossos irmãos aí em Burkina Faso, leva a todos eles a viverem praticamente ilhados, isolados, apartados. E é aí que entra também a nossa presença, a nossa colaboração. É por isso que estamos aqui como Fundação Pontifícia ACN, Ajuda a Igreja que Sofre. Por isso que eu convido você a nos conhecer. Entre também em nossa página acn.org.br. Você vai conhecer a forma como nós ajudamos a Burkina Faso e também a outros países em contextos similares a este contexto. Mas também você pode fazer sua ajuda neste momento. Ligue para nós, 0800 77 099 27. Ou faça sua doação através do nosso pix, @acn.org.br. Você não estará apenas olhando ou se comovendo, você está vivendo de modo profundo aquilo que o Evangelho nos pede. O Evangelho é quando a gente deixa que o amor fale profundamente em todos nós, mas também nos abra para vivermos a solidariedade. É isto que o Papa Francisco também nos pede, que a gente possa migrar de uma civilização da indiferença para uma civilização do amor e da solidariedade. E isto começa também com a oração. Convido você a rezarmos neste momento pelos nossos irmãos de Burkina Faso, mas também de toda a região do norte da África, para que resistam, para que encontrem também solidariedade, amor e partilha. Senhor nosso Deus, envia a todos aqueles irmãos e irmãs, envia o teu amor, mas envia também a nossa ajuda, a nossa solidariedade, a nossa presença, e que eles se sintam cada vez mais irmanados na mesma fé e no mesmo amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso olhar, o nosso agir, acompanha também esta reflexão que acabamos de fazer. Conto com vocês.